The Big Guy and Rusty, The Boy Robot é uma história em quadrinhos que foi publicada originalmente em 2 volumes pelo selo Legend da Dark Horse e aqui no Brasil chegou a ser publicada uma vez nesse volume único da Devir por 2008 ou 2009 com o título Big Guy Rusty, o Menino Robô. E é uma história em quadrinhos cujo argumento é do Frank Miller e do Geoff Darrow, com o roteiro do Miller e as ilustrações do Darrow. E o Miller e o Darrow eles trabalharam juntos também na série Hard Boiled. Já as cores, a cor da capa é feito pela Lynn Varley, que já tinha trabalhado com o Frank Miller lá em Ronin, no Cavaleiro das Trevas, mas aqui ela faz só a colorização da capa. Mas a coloração interna é feita pelo Claude Legris. Isso na versão original, né? Se vocês olharem as edições recentes que saíram lá nos Estados Unidos, que compilam os 2 volumes em um só também, nessa edição mais nova a história foi toda recolorida pelo David Stewart. Então é uma colorização que provavelmente muita gente vai achar bonita, mas tira completamente do contexto, né? Porque é uma colorização que tem muito mais relação com os quadrinhos que são feitos atualmente do que com essa obra aqui que foi publicada lá em 1995. Mas sobre a história de Big Guy Rusty. O primeiro volume tem o título de Rusty luta sozinho. E a história se passa em algum momento lá entre o final da década de 1950 e começo da década de 1960. E essa história ela começa em Tóquio, com os cientistas que estão lá trabalhando num projeto que eles querem recriar o contexto em que a vida surgiu na Terra. Então eles são geneticistas, estão trabalhando com isso, o experimento dá certo, eles conseguem criar vida biológica a partir do experimento, só que o experimento começa a se desenvolver e crescer muito rápido, eles tentam desativar o experimento e não conseguem. Ele continua crescendo, porque o que acontece é que uma entidade ancestral maligna, que parece muito com aquelas entidades lá do horror cósmico das histórias do Lovecraft, essa entidade maligna, ela existe como abstração que estava lá dormindo há muito tempo. Quando ela vê um corpo biológico sendo criado ali do nada e sem consciência própria, essa entidade assume o controle daquele corpo e usa o experimento biológico desses cientistas para construir um corpo para ela, que é uma criatura monstruosa, gigante, meio reptiliana. E a partir de então, essa entidade maligna ancestral, que agora conseguiu ter um corpo físico, passa a destruir Tóquio, pisoteando toda a cidade, derrubando os prédios e devorando as pessoas. E esse capítulo, ele passa boa parte dele com essa entidade monstruosa gigante simplesmente destruindo Tóquio. No final dos anos 50, começo dos anos 60, que dá pra ver aqui que a ideia do Miller e do Darrow era reconstruir esse imaginário da ficção científica japonesa do final da década de 1950, começo da década de 1960. E um dos temas tradicionais das narrativas japonesas de ficção científica desse período eram as histórias do kaiju gigante. Então essa entidade ancestral maligna meio que se torna algo similar a um kaiju gigante. Só que ela não é exatamente um kaiju, porque ela não é um animal aqui. Essa entidade, ela tem consciência, ela é extremamente inteligente e é extremamente maliciosa. E enquanto ela tá lá destruindo a cidade, pisoteando tudo e devorando pessoas, ela fica discursando. E é um discurso extremamente maniqueísta sobre o como ela é má, mas também sobre o quanto os humanos são insignificantes, né? A entidade tá lá destruindo tudo e falando, ó, vocês são insignificantes, vocês são ratos que cresceram um pouco mais. Sobre o quanto essa entidade maligna governava a Terra e no instante que ela dormiu por um pouquinho, os humanos ousaram se proliferar e se espalhar pelo mundo. E agora ela voltou e quer o mundo de volta para ela, e para isso ela vai destruir a humanidade. Mas vai fazer isso com requintes de crueldade, vai torturar os humanos, vai atormentar eles para depois destruir eles e reassumir o controle do mundo. E dá pra ver que essa referência a esse imaginário dos kaiju gigantes dos filmes do final dos anos 50, começo dos anos 1960, não é acidental, ela é intencional aqui. Aparece nos letreiros e nas publicidades, nos prédios, palavras como Mothra, Radon, Baragon, que são todos nomes de kaijus de filmes da Toho da década de 1960. Mas essa entidade maligna, ela não só destrói e devora. Tem um momento em que ela começa a liberar um líquido da boca e as pessoas que tocam nessa secreção, elas passam por uma transformação, viram monstros bizarros com os corpos todos distorcidos e a mente delas é incluída na consciência coletiva dessa entidade maligna. As pessoas não só têm seus corpos transformados, como elas deixam de ser elas para se integrar como uma extensão dessa entidade maligna que está destruindo ali, porque ela se satisfaz com destruir, ela gosta de ser má. E o texto é extremamente maniqueísta nesse sentido, né? A entidade dizendo como ela é má e a multidão ali com aquelas falas redundantes. Oh, não temos como escapar, estamos perdidos, será que existe alguém no mundo capaz de nos salvar, enquanto são ali devoradas e transformadas em monstros. Os militares japoneses são enviados para combater a entidade maligna e obviamente eles fracassam, eles usam as armas mais avançadas dali, eles fazem vários discursos nacionalistas de como eles jamais vão se
entregar, eles vão lutar até o fim, mesmo que eles morram, eles não vão abandonar o país, eles não vão desistir da esperança de salvar a humanidade. Então é um texto com falas muito maniqueístas que remete muito a essas histórias em quadrinhos da década de 1960. Tudo isso é intencional, aqui o Miller e o Darrow tentando reconstruir esse imaginário dessas narrativas dos anos 60 e 50. E depois de quase um capítulo inteiro de um monstro gigante destruindo Tóquio e os militares fracassando em combater ele, os militares decidem usar a arma secreta deles, que é o Rust. O Rust é um menino robô feito com a mais avançada tecnologia japonesa do período. Ele é movido por um gerador núcleo protônico, ou seja, tem uma energia ali que é nuclear, e ele tem a inteligência artificial mais avançada que existe. Então os japoneses criaram essa tecnologia, que é uma arma de guerra nuclear, mas ele tem a aparência de uma criança. Tem toda uma contradição aí. E obviamente aqui de novo o Miller e o Darrow, eles estão citando o imaginário das histórias de ficção científica japonesas da década de 1950 e 1960. Porque o Rust é uma clara referência ao Atom, lá do Tetsuan Atom do Tezuka. O menino robô inteligente, capaz de ter sentimentos, mas que é movido por um gerador nuclear. Só que apesar do Rust ele ser muito parecido com o Atom em alguns aspectos conceituais e formais, ao mesmo tempo ele é muito diferente em outros. Porque eu já falei, inclusive no vídeo lá que eu fiz sobre o Tetsuan Atom, como o Tezuka criou o Atom ali em 1951 e 1952, na história Atom Taishi, que é o embaixador Atom, para construir uma parábola sobre o fim da ocupação do Japão pelos exércitos aliados liderados pelos Estados Unidos. Com o Atom, ele tem essa função de embaixador para mediar a coexistência de duas nações diferentes, de duas potências ali coexistindo juntos. E como o Atom, ele vai ser extremamente importante para a construção do imaginário do super-herói japonês, porque o Tezuka vai construir a ideia do Atom como super-herói, como um embaixador, como aquele sujeito que tem poder e usa o poder dele não para resolver as coisas na base da porrada, mas usa o poder dele para resolver as coisas a partir da negociação e da busca por uma paz onde ambos podem coexistir. Por isso que o Atom, na primeira história dele, é o embaixador Atom. É uma história da década de 1950 e está relacionada com esse contexto ali da ocupação do Japão pelas tropas dos Estados Unidos. E o Big Guy Rust é uma história que se passa mais ou menos ali na mesma época, só que o Rust aqui, em personalidade, ele é muito diferente do Atom. O Atom é esse embaixador, o personagem que quer negociar, que tenta não entrar em conflito quando pode. Aqui o Rust, ele nunca foi numa missão, a primeira missão dele vai ser enfrentar essa entidade maligna, e ele quer muito se provar como um guerreiro, para mostrar para os militares japoneses, para mostrar para o governo japonês, que construir ele não foi um desperdício. Ele quer mostrar o valor dele em combate. Então ele está ansioso por lutar. Então o Rust, ele é enviado para lutar contra a entidade maligna, e o que o Miller e o Darrow faz aqui é basicamente um Godira versus Atom. Um monstro reptiliano gigante que destrói a cidade e atira baforadas atômicas da boca, lutando contra um menino robô com poderes atômicos. Só que o que acontece aqui é que o Rust é facilmente derrotado. A entidade maligna é uma criatura de horror sublime, ela não pode ser contida assim tão fácil, esse mal ancestral. E o Rust toma uma surra bem rápido. E ele começa a questionar o valor dele, né? Como ele é incompetente, como ele é fraco, como ele é insignificante, como foi um desperdício terem feito ele. E de uma forma meio inesperada, o Rust sai do centro da história e continua com o monstro destruindo tudo depois de ter derrotado o Rust. Que nos leva ao final do capítulo, uma reunião do gabinete do governo. Tá lá o primeiro-ministro, os outros ministros do governo, e eles estão tentando decidir o que fazer. Uns ministros querem pedir ajuda, outros acham que isso é errado, é uma vergonha se eles pedirem ajuda para uma nação estrangeira. O melhor mesmo seria que eles morressem, fossem completamente destruídos, mas lutando sozinhos, para não passarem pela vergonha de pedir ajuda, que é uma coisa bem japonesa conservadora, né? Melhor a gente morrer lutando aqui, porque vai ser mais valoroso do que se nós nos entregarmos ou pedirmos ajuda para alguém e tal. Uma coisa bem reaça japonesa. Só que o primeiro-ministro diz que ele não vai deixar o país ser destruído e o povo japonês sofrer. Que ele tem um último recurso, porque ele tem amigos, aliados que não vão abandonar eles, que é os Estados Unidos da América. Porque o presidente dos Estados Unidos deu um presente para ele, um dispositivo para ele acionar num caso de extrema necessidade que eles precisassem de ajuda, porque se ele apertasse aquele botão, era certo que os valorosos aliados americanos viriam em seu resgate. E durante o ataque, a última coisa que o primeiro-ministro faz é apertar o botão. E o capítulo se encerra, esse aparelho enviando sinal para o satélite, que é retransmitido por um porta-aviões estadunidense que está lá no Oriente Médio,
pô, um porta-aviões estadunidense no Oriente Médio é pra fazer merda. Óbvio que eles estão se metendo lá em países de outros. Só que lá, o herói recebe aquele pedido de ajuda e ele tá prestes a ir salvar os amigos deles japoneses. O segundo volume de Big Guy Rust, Menino Robô, tem o título de Big Guy Salva o Dia, pelo menos na tradução aqui brasileira. Na versão original, acho que é Big Guy Kick Butts, Big Guy Chuta Bundas. A história começa com um porta-aviões estadunidense lá no Oriente Médio, que recebeu o pedido de ajuda dos japoneses e prontamente eles se colocam para ajudar os japoneses. Eles têm que salvar os aliados deles do Japão. Eles não podem abandonar um aliado precisando de ajuda. E eles preparam para enviar a arma mais avançada deles, que é o robô dos Estados Unidos, que é o Big Guy. Tem toda uma formalidade ali pro lançamento do dirigível do Big Guy ir pro Japão. O Big Guy tá lá dentro pilotando um grande dirigível de alta tecnologia. O Darrow desenha tudo com muito detalhes aqui, né? Tanto o monstro, a entidade maligna, tem todas aquelas texturas de escamas reptilianas nele. A cidade de Tóquio é cheia de propagandas, letreiros e publicidades. E o maquinário que ele desenha também tem vários detalhes. Só que como é uma história que se passa na virada dos anos 1950 para 1960, então é uma tecnologia que ela é bastante mecânica, analógica. Aparece aqui dentro da nave do Big Guy, ele controla tudo com alavancas, tem motores, tudo com controles mecânicos manuais. E essa partida do Big Guy rumo ao Japão para salvar os japoneses é todo com uma solenidade extremamente maniqueísta. E todo o texto, né, muito maniqueísta, que lembra muito essas histórias em quadrinhos ali de 1950 a 1960, principalmente a que o Stan Lee escrevia. Sabe que Stan Lee fazia aqueles grandes textos elogiosos aos heróis, ou falando sobre como os vilões são maus, vios e cruéis, tudo com termos aliterados. É o que o Frank Miller faz aqui. Tem uma caixa de balão que é só para elogiar como o Big Guy é valoroso, valente, como ele é corajoso, nunca abandonaria seus amigos, lutaria até as últimas forças pela humanidade. Tudo aliterado, tudo escrito com aliteração, mas ao mesmo tempo parece muito inspirado também na doutrina do Destino Manifesto, que é aquela teoria que é lá do século XVIII, que os estadunidenses defendiam de que os Estados Unidos é um país especial, que ele foi abençoado por Deus e Deus escolheu os Estados Unidos e o povo estadunidense para ser os heróis que vão salvar o resto da humanidade, que vão salvar as outras nações, que vão levar liberdade, que vão levar civilização, né? Inclusive durante a expansão para o oeste, eles usavam isso muito como desculpa. Eles estão lá invadindo as terras do oeste, estavam lá expulsando os indígenas, matando os indígenas, mas tudo com a desculpa de que Deus tinha escolhido eles para civilizar o mundo. Então o tom aqui de Big Guy Rust, principalmente aqui nesse segundo capítulo, fica mais forte, né? Porque ele tem mais focado na perspectiva estadunidense, é de que os Estados Unidos é esse povo heróico que está ali sempre disposto para ajudar os amigos e para fazer valer a justiça e a liberdade em todo mundo. E com essa solenidade toda, os militares, os estadunidenses preocupados com os japoneses e confiantes em como o Big Guy jamais falharia e tal, o Big Guy vai lá pro Japão para lutar contra a entidade maligna. Se no primeiro capítulo tem muitos elementos que remetem, que faz referência e releituras à ficção científica japonesa dos anos 1950 e 1960, já no segundo capítulo, o Miller e o Darrow vão trazer referências à ficção científica estadunidense da mesma época ali do período de 1950 e 1960. O próprio design do Big Guy, né? O Big Guy tem muito daqueles robôs que eram muito comuns na ficção científica estadunidense desse período, que eram aqueles robôs gigantescos, de formas cilíndricas e todos metálicos, né? Um exemplo é o robô lá do Dia que a Terra Parou, que é de 1951, né? O mesmo ano que o átomo foi criado. Que é aquele robô grandalhão, cilíndrico, todo metálico, que vão ter vários outros desse tipo, né? Inclusive o filme de animação, aquele Gigante de Ferro, é muito inspirado nesse tipo de robô também. Só que o Big Guy, ele vai combinar esses elementos desses robôs cilíndricos da ficção científica estadunidense dos anos 50 com a tecnologia real da época. Ele lembra muito também esses designs de eletrodomésticos da década de 1950 e de veículos, de carros da década de 1950. Principalmente o estilo ali da Tail Fin Era, né? Aqueles carros estilo rabo de peixe. O design do Big Guy parece muito um desses robôs cilíndricos, mas que foi fabricado numa indústria estadunidense de ponta da década de 1950 e tem todo esse design dos eletrodomésticos e dos carros desse período, né? Inclusive nas costas do Big Guy ele tem esse radiador e uns faróis que lembra muito a frente de um carro desse período. Mas sobre qual contexto que o Darrow e o Miller estão falando aqui no Big Guy Rust, o Menino Robô, né? Lembrando que depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi ocupado militarmente pelos aliados. Os aliados governavam e administravam o Japão por um tempo. Só que essa administração, ela era na prática liderada
liderada por militares dos Estados Unidos, e a ocupação ela durou oficialmente até 1951. Em 1951, o ano da criação do átomo pelo Tezuka, também é o ano do filme O Dia em que a Terra Parou, né, as duas referências para a criação, respectivamente, do Rust e do Big Guy. Em 1951, foi assinado o Tratado de São Francisco, que foi um pacto internacional feito pelo governo do Japão, pelo governo dos Estados Unidos e de outros países, em que o Japão oficialmente fazia paz com esses países que tinham participado ali da Segunda Guerra Mundial. O Japão fez esse acordo de paz, se comprometeu que não ia mais declarar guerra a ninguém. Com isso, a ocupação foi encerrada, o controle do território japonês foi devolvido para o governo do Japão, pelo menos na maior parte, né? Os Estados Unidos ainda manteve algumas partes, tipo Okinawa, que ficou no controle dos Estados Unidos até acho 1972, apesar de todos os protestos dos japoneses e todas as confusões que tiveram por causa disso. E outros territórios, outras ilhas também ficaram sob controle dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia em que o Japão assinou esse acordo com várias nações para promover a paz, ele fez um outro acordo separado, que é o Tratado de Cooperação entre Estados Unidos e Japão. Nesse tratado, o Japão levava em conta que desde 1947 o Japão estava sendo regido por uma nova Constituição. Nessa Constituição dizia que era proibido o Japão ter exércitos. Então, nesse acordo de cooperação de Estados Unidos e Japão, os Estados Unidos se comprometiam em fazer a segurança militar do Japão. Como o Japão não pode ter exércitos, então o exército dos Estados Unidos que vai proteger o Japão. Mas, ao mesmo tempo, o Japão se comprometia em ceder de forma permanente territórios dentro do Japão para os Estados Unidos colocarem bases militares estadunidenses. E nessas bases militares, os estadunidenses que controlam e administram podem fazer o que quiserem. É como se fosse um território dos Estados Unidos dentro do Japão. E esse território dos Estados Unidos dentro do Japão tem finalidades militares. Qual era a vantagem dos Estados Unidos com isso? Se eles tivessem bases militares dentro do Japão, garantiria que o Japão tentaria se rebelar e começar outra guerra e atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estavam com militares ali dentro. Se eles tentarem se rebelar, eles iam ser derrotados logo no começo, porque os militares estadunidenses já tinham acesso lá dentro, já estavam instalados lá. E o outro motivo é porque os Estados Unidos eles queriam territórios no leste asiático para usar como postos avançados para intervenções militares na Ásia. Essas bases estadunidenses que existem no território japonês por causa desse pacto afirmado ali em 1951, existem até hoje, elas foram usadas para a guerra da Coreia, para a guerra do Vietnã, para fazer pressão contra a China. Então sempre que tem alguma atuação militar dos Estados Unidos ali no leste asiático, eles usam as bases japonesas como esses postos avançados a partir do qual eles mandam suprimentos e outros recursos para essas intervenções militares em outros países. Então para os Estados Unidos isso era uma vantagem enorme. Já para o povo japonês, muita gente foi contra. Quando teve a renovação do pacto em 1960, depois em 1970, teve vários protestos contra a renovação desses pactos, né? Porque por que vai ter uma base dos Estados Unidos dentro do teu país? Até porque uma das maiores bases fica em Okinawa e com muita frequência tem relatos de mulheres japonesas que são violentadas por militares dos Estados Unidos. E outros crimes que eles cometem lá, e depois que eles cometem o crime, eles só precisam entrar na base porque dentro da base é território dos Estados Unidos e a polícia japonesa não pode nem ir lá para prender os caras. Então a população de Okinawa, por exemplo, eles seguidamente fazem protestos e reclamam e querem que aquela base militar saia de lá. Mas o governo japonês não tira por quê? Quem firmou esse tratado foi o Partido Liberal Democrata. Quem renovou o tratado em 1960 foi o Kishi Nobusuke, né, o avô do Abe Shinzo, do Partido Liberal Democrata. Porque uma das partes do acordo não oficial era que os Estados Unidos apoiariam o Partido Liberal Democrata para eles se reelegerem e continuarem no poder, e em contrapartida o Partido Liberal Democrata ia garantir que ia reprimir os movimentos de esquerda no Japão, para não deixar esses movimentos de esquerda crescerem lá dentro. Porque os Estados Unidos queria a imagem do Japão como uma nação capitalista no leste asiático que pudesse ser usada como exemplo contra a influência da China e da União Soviética ali na região. Então aqui em Big Guy e Rust, o Miller e o Darrow, eles estão mostrando esse contexto. O Japão do final da década de 1950, começo da década de 1960, aquele período pós-guerra que o Japão tinha se industrializado, estava crescendo, mas ele era dependente militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram responsáveis por fazer a defesa do Japão e pelo pacto de mútua cooperação. Se o Japão fosse ameaçado por um inimigo externo, os Estados Unidos teriam que eles lá lutar para ajudar o Japão, para proteger o Japão. Que é o que acontece aqui. O que o Miller e o Darrow representam aqui no Big Guy Rust? Uma história hipotética, passada na virada da década de 1950 para a década de 1960, em que aconteceu uma calamidade no Japão e o governo japonês
japonês invocou as cláusulas ali do tratado que diziam que os Estados Unidos tinham que ir lá para proteger o Japão. Só que nessa história, os Estados Unidos são mostrados como um país extremamente bom, de um jeito maniqueísta, assim, os estadunidenses eles são muito bons, eles são muito justos, eles são muito heróicos, eles estão sempre dispostos a ajudar seus aliados, que lembra muito aquelas narrativas das histórias em quadrinhos lá da Era de Prata, da década de 1960, que eram extremamente maniqueístas e exaltavam a cultura estadunidense dentro daquele contexto da Guerra Fria, né? Os soviéticos são maus, os socialistas são maus, os Estados Unidos é a terra da liberdade e da justiça, onde a liberdade e a justiça são absolutos. E os estadunidenses são completamente bons e sempre que eles vão em outros países é para ajudar esses países. O Big Guy que estava lá no Oriente Médio, provavelmente ele estava ajudando também o povo do Oriente Médio. Esse imaginário maniqueísta que mostrava para os estadunidenses como o país deles era bom, como eles deveriam ter orgulho de serem estadunidenses, daquele país que era bom, que era justo, que salvava os outros. Então todo esse maniqueísmo e esses preconceitos que eram comuns nessas narrativas na ficção científica estadunidense e nas histórias em quadrinhos estadunidenses da década de 1950 e 1960, aqui quando o Frank Miller e o Geoff Darrow eles vão fazer uma história que se passa na década de 1950 e 1960, eles pegam as características que na época eram meio no automático, eram meio que o padrão de pensamento da época, eram os preconceitos e crenças da época, e eles transformam isso em algo estilístico, né? Vamos imitar as narrativas da época, inclusive as formas de contar, inclusive os exageros e os ufanismos. Eles achavam que os Estados Unidos era bom, justo, maravilhoso, ajudavam todo mundo. Eles pegam isso e fazem isso ao exagero para mostrar, olha só como eram as histórias da época. Até porque depois o Big Guy ele vai lá para o Japão e ele tem que enfrentar o monstro. E diferente do Rust, né? O Rust ele foi derrotado muito rápido e mostra como o Rust era a primeira missão dele, ele não era preparado para isso. Já o Big Guy não, é um cara experiente, é um cara controlado, é um cara confiável. O narrador fala, olha como ele é corajoso, nós nunca vamos saber se o Big Guy teve medo ou não de fato. Porque se ele teve medo, ele escondeu, porque eu olho e tô vendo ele lutar bravamente sem nunca desistir. O Big Guy jamais se entregaria. O Big Guy lutaria até o fim para ajudar a humanidade, para ajudar até os estrangeiros aliados. Ele estaria disposto a lutar até o fim. E tem um momento em que o Big Guy ele consegue derrubar a entidade maligna, né, o monstro gigante, só que daí ele tem que lidar com as pessoas que foram transformadas em monstro. E o Big Guy chega lá para lutar, e o Big Guy, esse robô gigantesco, todo blindado, metálico ali, ele coloca a mão no cinto e tira um revólver Colt. Imagina que eles têm uma tecnologia para fazer um robô totalmente equipado e totalmente armado com tecnologia de ponta, mas na hora de lutar esse robô coloca a mão no cinto e tira um revólver Colt. É a coisa mais estereotipada do imaginário de que é um estadunidense, né? Um robô cowboy, um robô herói de filme western. E enquanto ele tá lutando contra essas criaturas monstruosas que foram os humanos que foram transformados, ele fala, né, que ele não pode usar força em excesso. Porque aqueles monstros não são monstros de verdade, são pessoas que foram transformadas, são cidadãos, são pagadores de impostos. Ele tem que usar só força suficiente para derrubar eles, mas para não machucar muito, porque ele não pode machucar pessoas inocentes. Que ele vai dar tiros, mas ele vai usar balas anestésicas para não machucar as pessoas. Só que ao mesmo tempo que ele tá falando isso, ele tá metralhando os monstros, e se tu olhar no desenho, tu tá vendo que a cabeça dos monstros estão explodindo, os pescoços estão partindo, estão saltando tripas. Tem uma cena em que ele tá com o Colt na mão e ele dá um soco na cara do monstro, que a arma entra pela boca e dá pra ver o volume do cano saindo por trás, enquanto os olhos são esbugalhados, estouram e saltam pra fora. E no balão de fala ele diz, ele não se machucou muito, ele só vai acordar com um pouco de dor de cabeça no dia seguinte. Cara, ele enfiou a arma na boca, explodiu os olhos da pessoa, ele tá dando tiro, tá explodindo a cabeça de todo mundo e, são balas anestésicas. Isso é óbvio que é uma piada que o Miller e o Darrow estão fazendo, que era uma coisa que acontecia muito nas histórias em quadrinhos dos anos 60 da Marvel, por exemplo. O Stan Lee, que escreveu os diálogos em histórias que eram desenhadas pelo Jack Kirby ou por outros desenhistas da época, era muito comum ter histórias tipo Nick Fury e o Comando Selvagem. Daí o Jack Kirby desenhava a história, o Nick Fury e o Comando Selvagem, os caras tudo com arma, eles entram num confronto contra os soldados nazistas, o Nick Fury metralha todo mundo, metralha todos os soldados nazistas, depois no quadro seguinte estão eles todos caídos no chão e o Comando Selvagem passando por cima, e o Stan Lee, pra amenizar, escreveu um balão ali no cantinho. Eles só estão inconscientes, vamos rápido antes que eles despertem. Pô, eu vi o Nick Fury metralhar os caras, ele encheu os caras de bala, e ele não ia conseguir mudar o desenho que o Jack Kirby fez, então ele botava ali pra amenizar a violência. Não, eles só estão desmaiados, mas eu vi os caras metendo tiro. Isso acontecia muito nas histórias
em quadrinhos da Marvel, né? Aquele método Marvel que, na verdade, o Jack Kirby fazia quase tudo sozinho e depois o Stan Lee, ele só preencheu os balões. E daí o Kirby já tinha feito as coisas. E não dava mais tempo de mandar ele redesenhar algumas coisas. Então o Stan Lee só tentava remendar com os textos. E o texto tá dizendo uma coisa e a imagem tá mostrando outra. E aqui o Miller e o Darrow fazem muito isso. O Big Guy, não, eu só deixei ele inconsciente. Só que aparece ele explodindo a cabeça do cara. Tem uma outra cena em que ele pega um prédio e joga em cima dos bichos. Só que daí, quando ele tá arrancando o prédio, tem uns balões de fala de umas pessoas que estão no prédio. Daí no quadro seguinte tá o Big Guy derrubando o prédio em cima dessas pessoas que foram transformadas em monstro. E daí tá escrito numa caixa de texto ali no canto que o Big Guy esperou as pessoas saírem do prédio antes de jogar o prédio. Só que não aparece as pessoas saindo. Parece muito esse procedimento do método Marvel em que o Stan Lee remendava, tentava consertar depois com os balõezinhos de texto, porque não apareciam as pessoas saindo. E nesse mesmo caixa de texto tá dizendo que o Big Guy é muito preciso e ele calculou muito bem para derrubar o prédio em cima dessas criaturas, dessas pessoas que foram transformadas em monstro, mas sem ferir nenhuma delas. Só que no desenho tá aparecendo o Big Guy derrubando tudo em cima desses bichos. Então tem todas essas contradições que aconteciam lá naquelas histórias em quadrinhos dos anos 60, na Era de Prata, que o Darrow e o Miller, aqueles intencionalmente reproduzem essas contradições. É aquilo, né? Esses elementos que lá eram meio que acidental, eram meio que inconscientes, eles transformam isso numa característica estilística que eles reproduzem aqui no Big Guy Rush. Os exageros continuam, né? Porque o Big Guy chega a um ponto em que ele pega um trem e usa um trem como laço para laçar o monstro e levar ele pelo pescoço, que é outra coisa, né? O Big Guy sendo cowboy. Só que pegar esse imaginário do cowboy e exagerar o absurdo, né? Porque tem que lembrar que a ideia que eles estão fazendo aqui é de reproduzir o estilo de uma história em quadrinhos dos Estados Unidos, dos anos 50 e 60. E numa história em quadrinhos dos anos 50 e 60 dos Estados Unidos, os estadunidenses são muito melhores do que todo o resto do mundo. Então eles exageram assim o fanismo. Olha como o herói, o robô mais avançado dos Estados Unidos consegue fazer tudo isso, é um super cowboy heróico, e o robô mais avançado do Japão é uma criança que a gente tem que ajudar ele. Aquela ideia que era muito comum ali no pós-guerra do Japão como uma jovem nação que estava aprendendo e os Estados Unidos como um pai protetor que protegia e cuidava e ensinava o Japão. Era uma narrativa muito comum dos Estados Unidos ali naquele período em relação à relação deles com o Japão. Nós invadimos o Japão militarmente, nós metemos base militar lá, mas é porque nós estamos cuidando, ensinando, nós somos os pais deles. E eles são uma nação jovem, uma nação criança que precisa ser educada. E daí chega no ponto no final da história que o Big Guy usa uma bomba atômica para destruir o monstro. O Big Guy, um militar estadunidense, usa uma bomba atômica para salvar o Japão. E depois disso, os japoneses agradecem os Estados Unidos por terem usado uma bomba atômica. O primeiro-ministro se curva ao Big Guy. Então os japoneses lá com bandeirinhas dos Estados Unidos, dizendo, como os Estados Unidos são bondosos, justos e heróicos e vieram nos salvar. Daí tem um balãozinho que dizem que os japoneses bateram palma pro Big Guy por 40 minutos. E no final, o primeiro-ministro dá o Rust de presente pro Big Guy e o Rust quer ser o parceiro mirim do Big Guy. E o Big Guy vai embora para resolver outro problema. Então o que tem aqui em Big Guy Rust, o menino robô, é o Frank Miller e o Jeff Darrow, eles tentando construir um imaginário das relações entre Japão e os Estados Unidos da década de 1950 e 1960, só que fazendo isso não tentando resgatar pela uma perspectiva histórica, mas sim reconstruir esse período a partir da ficção científica. Como era a ficção científica japonesa daquele período? Quais eram os temas, quais eram as técnicas? Como era essa ficção científica estadunidense da mesma época? Quais eram os temas, quais eram as técnicas que se usavam? É pegar esses temas e essas técnicas e reconstruir esse período do passado a partir de reconstruir a ficção científica do Japão e a ficção científica dos Estados Unidos dessa época, como se fosse uma história de ficção científica feita naquela época. Inclusive no final tem umas capas fictícias que eles criaram, são capas de outras histórias do Big Guy e do Rust que teriam sido feitas nas décadas de 1950, 1960 e 1970. E se vocês olharem as capas, são todas umas piadas meio absurdas, mas que lembram muito a ficção científica e as aventuras
aventuras de super-heróis dos Estados Unidos dos anos 60 que eram meio absurdas mesmo. E absurdas, mas também maniqueístas, né, e ufanistas. Tem uma das capas aqui que é o que aconteceria se o cérebro de Stalin fosse colocado no corpo de um crocodilo gigante. Big Guy luta contra o camarada Croc, e dá um crocodilo gigante com um símbolo da União Soviética preso no pescoço e o cérebro do Stalin dentro do corpo. E se nós formos procurar em histórias de ficção científica, de aventura de super-heróis da Era de Prata, vamos achar umas coisas muito parecidas com isso. A história do Homem de Ferro e do Thor, que é muito parecida com isso. Então o Miller e o Darrow aqui tentam imaginar o Big Guy e o Rusty como heróis que teriam sido publicados nas décadas de 1950, 60 e 70. Que é uma coisa também que acontece no Radioactive Man, dos Simpsons. Um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal foi comentando sobre a série do Homem Radioativo dos Simpsons, que a ideia também é parecida a essa, né? Pegar um personagem que é o Homem Radioativo e fazer histórias simulando que são de épocas diferentes ao longo da história das histórias em quadrinhos. Só que aquela lá é uma série mais longa, né? Que o Big Guy Rust foi só essa série em 2 volumes. Sendo que depois foi adaptado por uma série animada pra TV. Foram 2 temporadas, no total 26 episódios que foram exibidos entre 1999 e 2001. E foram feitos pelo mesmo pessoal que fez a série de animação do MIB, dos Homens de Preto. Nessa série, o primeiro episódio é muito uma recriação dessa história em quadrinhos, só que na animação eles tiram completamente a parte do Japão, provavelmente para ficar mais fácil para as crianças entenderem, mas também porque a produção da série não queria se envolver em questões políticas. Daí o Rust é um robô de tecnologia nova feita por um outro departamento da mesma indústria que fez o Big Guy. E esse primeiro episódio é uma versão simplificada do que acontece aqui. Mas a ideia geral da série de animação é bastante fiel com os conceitos aqui da história em quadrinhos. Lá também tem todo um maniqueísmo exagerado, Big Guy fazendo aqueles discursos de heróis dos anos 60, de como ele é justo e bom, como ele tem que salvar as criancinhas e esse tipo de coisa. Os ETs estão atacando as vacas e ele vai salvar as vacas porque ele se recusa a permitir que as crianças em fase de crescimento da América tenham um copo de leite a menos. Bom, Big Guy Rust é legal porque o Frank Miller e o Jeff Darrow tentam contar uma história como se a ficção científica dos Estados Unidos e a ficção científica do Japão das décadas de 1950 e 1960 elas tivessem se encontrado naquele período. E eles pegam todos aqueles clichês da época e usam ao exagero assim para transformar aquilo em piada. Pegam aquelas coisas que eram preconceitos, que eram manias da época e transformam numa questão estilística que eles possam usar para remeter àquele período. Então, se vocês puderem ler Big Guy Rust, eu acho uma leitura divertida, mas que também ela nos mostra, através de parábolas, todas aquelas relações políticas ali de dependência e de controle entre os Estados Unidos e o Japão ali desse período. Principalmente ali no período pós-ocupação, ali década de 1950, começo da década de 1960. E nesse contexto todo da Guerra Fria. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou, aperte no gostei. Quem não gostou, aperte no não gostei. Convido quem não segue o canal para passar a seguir, para receber as notificações dos próximos vídeos. Quem chegou agora e gostou, eu convido para dar uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal. Agradeço muito aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, que permitem que isso aconteça. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer doações, tem a chave Pix aqui, fique à vontade para fazer doações. Sintam-se livres para comentar aqui também. E obrigado e até o próximo vídeo.